Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai usar o motor nos seus projetos de robótica educacional. Então, quando você vai dar o seu curso de robótica, você provavelmente vai construir um robô autônomo, né, que anda no chão ali, desvia de obstáculos, segue uma linha. Então, o dispositivo que vai fazer esse robô seu andar é o chamado de motor, que ele é um atuador mecânico. No vídeo eu vou te mostrar desde como é montado o motor até a programação dele usando o controle de velocidade e de sentido de rotação. Meu nome é Demétrio, eu sou professor de robótica educacional. Então agora eu vou mostrar para você como que você vai usar esse motor. Vamos ver algumas características básicas do motor que são as seguintes. Ele é um motor, né, se você for procurar para comprar aí na internet, ele é um chamado motor DC, de 3 a 6 volts, que é a alimentação dele para você conectar esse motor, ligar o motor a 3 a 6 volts. Essa caixinha amarela é uma caixa de redução, que você, né, tem um conjunto de engrenagens aqui dentro, para poder reduzir a velocidade do motor e aumentar a força do motor. Ele tem 2 eixos, esse modelo aqui tem 2 eixos, e quando você vai conectar a roda do motor, você conecta do lado que tem esse pino, porque esse outro lado ele solta com facilidade, né? Ele é só para você colocar um disquinho, que é chamado de disco de encoder, esse disco aqui, ó. Esse disco ele faz o quê? Você usa junto com esse sensor, ele vai ficar girando aqui no meio, então ele consegue contar aí quantas voltas, né, o motor deu, ou se você quiser ver a velocidade do motor também, tem que fazer o programa, e então vai passando esse disquinho ventilado, né, tem 20 aberturas nele. Ele passa aqui no meio, tem um sensor aqui no meio, ele identifica que passou esse furo aqui do disco nele, então ele consegue aí fazer algumas medições. Então ele é fácil de você colocar e tirar, você não vai ficar colocando e tirando toda hora também. E a roda você vai usar sempre desse lado. Bom, as rodas, quando você vai comprar esse motor, ele pode vir com roda ou sem roda. Então, quando você vai comprar a roda, ela pode vir com esse eixo, que é um eixinho fininho aqui no meio, ou se não com esse. Ele é mais grosso aqui. O que acontece? Esse aqui, ele é melhor porque não vai quebrar, né? Eu tenho já uma outra roda aqui que já quebrou, é essa. Essa roda aqui, de tanto usar aqui na escola, né? Não é maldade dos alunos, não é nada, é o uso mesmo. Ela quebra, então ela está rachada aqui, ó. Se você aumentar aqui, ó, ela quebrou. E o que acontece? Quando quebra, você conecta aqui, ela solta com muita facilidade. Daí o robô está andando, ela sai. Então nós fizemos esse suportezinho aqui, esse anelzinho, que coloca nela aqui. Isso aqui é feito na impressora 3D. Então a gente coloca na roda e agora ela não vai soltar com facilidade mais. Então você corrige esse problema da roda e não perde a roda, né? Jogar a roda fora. Colar com Super Bonder não é uma boa. Já tentei colar, o Super Bonder ele cristaliza e qualquer força que você coloca a mais nele, ele quebra. E uma dica também para você que vai, se for dar aula, é não usar Super Bonder nos projetos. Tá aí a diferença de você fazer um curso, por exemplo, de robótica que vai te ensinar a dar aula, de um curso por hobby. Quando você faz um curso por hobby, você pode usar furadeira, você pode usar máquina de solda, você pode usar ferro de solda, você pode usar cola, né? Cola Super Bonder, essas colas de secagem rápida.
Mas eu não aconselho usar isso com alunos, quando você for fazer projeto em casa, ou aula particular, né, ou se não em escola, porque uma que o Super Bonder ele solta um gás, né, que é muito, o cheiro dele é muito forte. E a chance do aluno colar o dedo no Super Bonder é alta, é grande. Já aconteceu comigo uma vez, o aluno foi, eu falei para ele não usar tal, mas criança já viu, né? Curioso, pegou a cola e colou o dedo, né? Depois veio e tal, sorte que estava no comecinho ainda, deu para puxar e soltar, mas ele poderia ter machucado o dedo. Então usar estilete, nessas ferramentas, tem que pensar muito quando o seu público é criança, porque eles são curiosos e pode acontecer algum acidente. Ninguém quer ter um aluno aí acidentado em sala. Bom, vamos lá então. Depois que você, né, viu aqui os tipos de roda, então isso aqui a gente coloca para reforçar para quando quebra, e às vezes eu já compro agora as rodas, já coloco isso aqui para nem quebrar. Vamos falar mais sobre o motor, que eu quero te mostrar uns outros negócios. Bom, o motor ele vem sem esse fio, tá? Então você tem que soldar, né, esse fio aqui. Esse conectorzinho ele é muito sensível. Então o que a gente faz? A gente tira o motor daqui, ele tem essa peça plástica que você só puxa aqui, ó, ele já solta, né? Essa travinha plástica aqui. E daí eu coloquei essa presilha para quê? Para que não tenha força mecânica aqui, ó. Eu quero tirar a força mecânica daqui. O que é a força mecânica? É quando você mexe com o fio. Então, quando eu mexo com o fio, ao invés do fio fazer a força aqui, ele vai fazer aqui agora, nessa presilha. Então, eu prendi, porque eu posso puxar o fio aqui e não vai ter problema de ficar quebrando isso aqui. Ele é muito sensível, esse conectorzinho que vem nele aqui. Então, tirou, né? Tirei o motor. Ele tem aqui uma engrenagemzinha bem pequenininha, né? Porque esse motor, quando você vai girar o motor, vou pegar uma pilha aqui. Então, vou usar a pilha. Um detalhe sobre pilha também. Para tirar a pilha daqui, a primeira coisa que a gente pensa é pegar uma chave de fenda e fazer isso aqui, ó. Errado, tá? A chave de fenda é metálica, você pode estragar a pilha ou colocar a pilha em curto, então não recomendo. Então você usa a tampa da caneta, que daí você tira aqui, ó. Enfiou aqui, puxou para cima, né? Chegou aqui, puxou para cima. Bom, a pilha, nós vamos conectar o motor. O motor não tem positivo e negativo, tá? Ele tem sentido de rotação. Então eu vou conectar a parte, né, o fio verde aqui no negativo e o azul aqui no positivo. Então o motor vai ficar aqui girando, vê que ele gira bem rápido. Se você inverter, colocar o azul aqui no negativo e o verde no positivo, ele gira, só que muda o sentido da rotação. Aqui na câmera não dá para ver isso. Mas você vê que o giro dele é muito rápido. Com esse giro muito rápido, o que acontece? Ele precisa de uma caixa de redução, ele tem muita velocidade e pouca força. Então você precisa aqui de uma caixa de redução para poder fazer o motor ter força. E a caixa de redução está aqui dentro, né? Como é que ela é? Então vou soltar os parafusos. Então isso aqui é a caixa de redução, né, do motor. Você tem um conjunto de engrenagens que vai fazer aí a redução do motor. Aí quando você coloca a roda, que eu digo de colocar desse lado aqui, ó, porque essa engrenagem ela não sai, tá? Esse pino aqui não sai, porque ele já é um conjunto com a engrenagem. Né? Ele é uma peça só junto com a engrenagem. Então não tem como ele sair aqui. Né? Ele vai ficar aparecendo aqui, então não tem como ele sair. O outro pino ele sai com facilidade. Vamos encaixar isso aqui, né? Então você pode ver, ó, quando você gira, você já tem um conjunto de redução aqui dentro. O motor dele é colocado aqui, ele vai girar essa engrenagem de baixo
ele gira a engrenagem de baixo e que gira todo o conjunto. Quando você coloca o motor aqui, você girar fica pesado, ó, porque você tem que girar o motor também. Tirando o motor, ela fica leve, né? Então eu uso esse motor também nos projetos aqui, sem, né, essa caixa de redução, mas sem colocar o motor. Então ele já serve para mim como um suporte de roda. Ele já vai funcionar para mim ali como um suporte. Eu só coloco a roda, não preciso criar um suporte para a roda, né? Mas tem que usar ele sem o motor, porque com o motor a roda fica travada e não consegue girar. Aqui ele gira tranquilo. Se você quiser fazer um robô, por exemplo, com 4 rodas, você coloca 2 sem o motor e 2 com o motor. Aí você tem lá um projeto de um robôzinho com 4 rodas. Até para montar também, a criação da montagem do robô, eu costumo tirar o fio, porque na hora que eu estou montando, às vezes o fio me atrapalha, né? Depois que eu termino de montar, eu coloco o motor e faço as conexões. Então o motor sempre eu tiro para poder fazer a montagem. Então vamos voltar o motor ao estado original. Então, já que a roda vai ficar aqui, o fio eu não vou colocar aqui para o lado de fora não, vou colocar para o lado de dentro, né? Então, encaixa ele aqui. O motor ele tem uma parte aqui que é reta e outra tem um arco. Aqui também nessa peça ela é igual, né? Então eu coloco as partes iguais aqui para dar um encaixe melhor. E daí tá o motorzinho montado de novo e já funcionando. Ele reduz bem a velocidade do motor, mas aqui tem muito mais força aqui, não consigo nem segurar. Tá? Motor. Bom, para conectar esse motor num projeto lá do Arduino, você não pode chegar com o motor e conectar diretamente ao Arduino. Tá? Não tem como você chegar e plugar o motor aqui na placa. Então você tem que usar um driver de motor. Esse driver que eu uso é o HG7881. Eu gosto dele, é pequenininho, né? Fica bacana nos projetos. Para programar no NBlock, que é o software de programação que eu uso, ele funciona perfeitamente no NBlock. Tá? Então eu uso esse aqui, que é o HG7881. O que é o driver de motor? Você conecta o motor e ele tem aqui um negócio chamado ponte H, que ele vai definir para nós o sentido da direção do motor, se ele vai para frente ou para trás. E eu consigo também definir via programa qual a velocidade que esse motor vai girar. Então a pinagem dele é a seguinte: nós temos aqui 6 pinos na parte de baixo. Tá? Então, os dois do meio, né? da esquerda para a direita, é o GND e o VCC, esses dois aqui, é o GND, VCC, o motor A e o motor B. Então, esses dois pinos, esses dois aqui que vai controlar para mim o sentido e a velocidade do motor, eu ligo nessa porta, tá? Que é o chamado ali motor A. E o outro eu ligo no motor B. Então eu consigo ligar 2 motores nesse driver. Para conectar no Arduino, então eu vou usar esse Arduino também, só que ele vem com essa placa aqui em cima, né? Essa placa você compra separado, que é o chamado Sensor Shield V5.0. Então o que ela faz? Ela expande para mim o Arduino. Então aqui no Arduino, por exemplo, eu tenho uma porta GND aqui, uma porta GND aqui e outra aqui. A GND é o negativo, tá? Então você vai ligar os fios negativos dos seus conectores, seus sensores lá. Eu tenho um pino de 5 volts aqui e outro aqui, né? Então
isso aí para mim eu fico meio limitado e tal para montar os projetos. Então, usando essa placa aqui, o que que acontece? Se você olhar aqui, ó, você tem essa fileira toda da porta digital, ela tem um G e um V para cada um, quer dizer, um positivo, que é o V, e um negativo, que é o G, para cada porta digital que você tem. A mesma coisa para as portas paralelas. Então fica muito mais fácil de você programar usando essa placa aqui, que você coloca em cima do Arduino. Como que nós vamos conectar isso aqui e aqui? Né? Então, a primeira coisa, eu vou conectar o motor no driver. Na hora de conectar também, a pressão que você vai dar no parafuso não precisa forçar o parafuso. Se você fizer isso aqui, ele vai girar. Só que você vai quebrar, né? Então, aqui no dedo aqui só já deu. Ó. Aqui, mais que isso aqui é bobagem. A força que você tem no dedo aqui já dá. O indicador e o médio empurrou. O dedão e o indicador você empurrou, travou, tá preso. Né? Não vai precisar mais. Isso aqui não vai ficar puxando, ninguém vai ficar puxando isso aqui. Tá? Só para encaixar. Se você forçar muito, ele quebra e estraga. Bom, para conectar agora no motor, no Arduino, nós vamos ligar no meio. Né? Tem aqui 2 fios, então eu vou ligar o GND, vou colocar o marrom para GND e vou colocar o vermelho para VCC, que é o positivo e o negativo. GND é o negativo, o vermelho, que é o VCC, é o positivo. Como eu liguei nesse board aqui, eu vou usar esse lado aqui da ponte. Tá? Então eu vou usar aqui o fio amarelo e um fio laranja. Tá? Pronto. Então agora eu pego o vermelho, né, que é o positivo, vou ligar no V. Eu posso escolher qualquer V desse aqui, qualquer G. Tá? Vou colocar aqui no 5. Mas qualquer um desses aqui que eu ligar, tá tudo certo. Tá? E o V e o G aqui é comum para todo mundo. Agora, esse amarelo eu vou colocar no pino 5 e o laranja eu vou colocar no pino 4. A pinagem no Arduino, se eu quiser controlar a velocidade do motor, eu tenho que prestar atenção no negócio. Eu tenho que escolher os pinos que são PWM. Tá? O que é um pino PWM? Eu vou mandar pulsos para poder girar esse motor. Então, quais são os pinos PWM do Arduino? Se você olhar aqui, ó, no pino 3, você tem um til, né, um sinal lá da língua portuguesa, o til está na frente dele. Se você olhar o pino 5, também tem o pino 6, pino 9, pino 10, pino 11. Então, todos esses pinos são pinos PWM. Eu consigo colocar uma quantidade de pulso nele, e dependendo dessa quantidade de pulso, esse motor vai girar mais ou menos. Eu consigo fazer esse controle de velocidade via PWM no motor. Bom, feita essa conexão aqui, eu preciso agora colocar uma bateria também para ajudar a girar o motor e conectar o Arduino no computador para começar a fazer a programação. Então, vou pegar o cabo USB aqui do Arduino e fazer a conexão na porta USB. Nós temos aqui, né, o sistema já montado do Arduino no computador ligando o motor. Vamos passar agora para a tela lá de programa. Vamos criar um programa agora para fazer esse motor funcionar direitinho aqui com o Arduino. Então estou inicializando o M-Block para nós começarmos a fazer a programação do motor usando o M-Block com o Arduino. Então vamos verificar primeiro a conexão
fazer a conexão do N-Block com o Arduino. Bom, conectado. Agora eu vou aqui em configurações e vou atualizar o firmware. O que é atualizar o firmware? Eu vou gravar agora um programa que está no computador, vai gravar na placa do Arduino e abrir um sinal de comunicação, né, pelo cabo USB do computador com o Arduino. Então, o que eu fizer no computador, o Arduino vai ouvir, dependendo do programa que eu fizer, né? Então tá aqui OK. Ele desconecta, tá? Você faz a atualização do firmware, ele desconecta, você conecta, atualiza o firmware, ele vai desconectar e você conecta novamente. Então nós vamos ter aqui já o computador conectado com o Arduino. Agora, eu posso usar o modo chamado Viver. Tá? Então no modo Viver, eu vou usar esse firmware. Se eu usar o modo Carregar, eu vou transferir o programa para o Arduino, mas eu não consigo controlar o Arduino pelo teclado do computador. Tá? A diferença é a seguinte, você colocou aqui no modo Viver, são os eventos. No modo Viver, eu tenho todos esses eventos. Eu posso apertar espaço, eu posso apertar seta para a direita, letra A, letra B e tal. Posso usar a bandeira, né? Então eu tenho várias opções. Se eu usar o modo Carregar, eu só... Quando o Arduino Uno começar, acabou. Eu não consigo usar esses blocos que estão em cinza. Mas como eu fiz a transferência do firmware, então eu posso usar o modo Viver. Para fazer o motor girar, eu vou fazer o motor girar no sentido horário, anti-horário e parar. Então eu vou criar um bloco para fazer isso, para o código ficar mais claro. Então eu vou criar o meu bloco, que eu vou chamar, um bloco eu vou chamar de horário. Vou criar um outro bloco que eu vou chamar de anti-horário e vou criar um outro bloco chamado parar. Então, tendo esses três blocos criados, eu já consigo facilitar aqui a minha programação. Então, como é que vai ser isso? Veja bem. O Arduino, o driver está ligado no pino 5, que é um pino PWM. Então vem aqui no pino, ó, definir saída PWM 5 como 0. E depois eu tenho que definir o sentido também de rotação do motor, que eu vou usar um pino digital, que eu liguei ele no pino 4. Então eu já tenho aqui um bloco montado. Então, se eu clicar uma vez no bloco, ele já começa a girar. Está girando o motor no sentido horário. Se eu quiser que o motor gire no sentido anti-horário, eu vou copiar esse bloco e vou inverter. Vou colocar 255 aqui, na saída PWM, que é o máximo dela, e no baixo aqui. Então, quando eu clicar no bloco, ele já gira no sentido anti-horário. E se eu quiser parar, eu vou copiar esses dois blocos, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui 0, e vou deixar aqui no baixo. Quando eu clico aqui no parar, ele para de girar o motor. Agora, o que é o 0 baixo para o motor? E se eu colocar 255 e alto, o que vai acontecer com o motor? Vamos rodar ele no sentido anti-horário aqui. Se eu colocar no 255, que é o máximo da velocidade PWM, e no pino digital como alto, ele para o motor também. Isso é chamada diferença de potencial. O que vem a ser essa diferença de potencial?
Vamos supor o seguinte. Vamos imaginar que se eu pegar meu motor e conectar essa pilha nele, aí eu pegar uma pilha e vou conectar direto aqui no motor. Aí você tem que usar a sua imaginação agora, ó. Vamos ver. Se eu pegar e conectar aqui, ó, no negativo e no positivo, meu motor vai girar bem, né? Então eu tenho uma diferença de potencial do positivo para o negativo. Tem a diferença potencial do positivo para o negativo. Imagina se eu conseguisse, né? Então ele vai ter essa velocidade. Imagina se eu conseguisse conectar só na metade aqui. O que provavelmente ia acontecer? Ele ia girar na metade da velocidade dele, né? Então aqui ele geraria nessa velocidade. Se eu conseguisse conectar só aqui, que aí a diferença de potencial minha ia ser menor, ele ia girar na metade. E se eu conectar os dois aqui, ó, tem zero de diferença de potencial. Significa eu colocar o quê? O PWM no zero, né? Teoricamente falando assim, fazendo só uma analogia. Se eu colocar aqui, eu tenho PWM em zero e tenho o pino digital aí embaixo. E se eu fizer isso aqui? Coloco o motor aqui, eu tenho a velocidade máxima do motor. Se eu colocasse o azul aqui no meio, eu teria metade da velocidade. E se eu colocar os dois aqui em cima, eu vou ter zero de diferença de potencial, que seria o alto 255, né? O pino PWM 255 e o pino digital em alta. Então eu não tenho diferença de potencial aqui, ó. Os dois estão no mesmo nível. Aí se eu colocasse aqui no meio, ele geraria metade, né? Se eu conseguisse conectar aqui no meio e tal, ele ia gerar metade, e quando eu giro aqui, ele gira no máximo. Então isso aí seria, né, um exemplo assim bem rústico de diferença de potencial que você usa aqui nos motores para você controlar a velocidade do motor. Então, quando eu coloco no alto e 255, que é a velocidade máxima do motor, que varia de 0 a 255, então ele vai girar no máximo. Se eu coloco, né, o pino PWM em 0 e o pino digital em alto, ele gira também numa velocidade grande, só que inverte o sentido. Então, nessa brincadeira, eu posso controlar a velocidade do motor como? Conectar novamente. Então, vamos fazer o teste. Colocar a roda aqui e vou definir o sentido horário. Sentido, agora vou parar. E agora no sentido anti-horário. Se eu quiser diminuir a velocidade do motor, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 0 e alto no sentido horário, eu vou alterar a velocidade do motor no sentido horário. Eu sei que ele varia de 0 a 255. Eu vou colocar 127. Eu vou rodar no sentido horário agora. Bem mais lento. Quanto mais eu me aproximo do alto, mais lento ele fica. Ó. Vou colocar 180. Porque eu estou diminuindo a diferença de potencial. Vou mandar parar. Tá vendo? Já está bem fraquinho. Se você colocar no chão nessa velocidade, ele não vence nem a inércia para poder sair do lugar. Tá vendo? Está bem fraquinho. Tá? E se eu colocar aqui 0, ele vai ficar alto, né? A velocidade dele vai ser bem alta, porque a diferença de potencial é grande. A diferença de potencial aqui é grande. Mesma coisa acontece aqui, eu estou em 255. Se eu aproximar de 0, que é para chegar no baixo aqui, ó, eu vou colocar aqui 80. Ele vai diminuir agora a velocidade.
Então, quer dizer, está tão pouca velocidade, né? A bateria também já não está tão forte, mas ele diminui muito a velocidade que não vence nem a inércia. Para sair do lugar ele não consegue. Então você tem que aumentar aqui para poder distanciar desse baixo. Então eu vou colocar 150. 150 já tem uma forcinha a mais. Tá? Por que eu estou te falando isso? Em alguns projetos você vai andar com o robô e ele, ao invés de ele andar em linha reta, ele vai andar meio de lado. Por quê? Tem o motor da roda direita, por exemplo, está rodando mais, então ele vai andar meio de lado. Então o que você faz? Você diminui essa velocidade da roda direita e aumenta, né, da roda esquerda, se for o caso, aumenta da roda esquerda e diminui da roda direita, para poder fazer com que o seu robô ande em linha reta. Não vem assim, os componentes, os motores, né, eles não são tão precisos de andar sempre na mesma velocidade os dois. Então às vezes você tem que fazer essa correção aí de diminuir um e aumentar o outro. Tá? Então isso aí é a parte aí do PWM, como que você conecta esse motor ao Arduino e faz a programação. Bom, eu tendo os blocos agora aqui todos separados, o que nós vamos criar um programa que vai fazer o seguinte: automaticamente eu vou gerar um evento que quando eu pressionar a bandeira, essa bandeirinha verde aqui, o que ele vai fazer? Eu quero que ele gire a roda lá no sentido horário. Ele vai girar por 2 segundos. Depois ele vai parar. Ele vem e para por... Quero que ele gire aqui no sentido horário por 2 segundos. Depois ele vai parar 1 segundo. E depois ele vai girar no sentido anti-horário por 3 segundos. E depois ele vai parar de girar. Então, esse aqui é um programa já, né, que você vai fazer para o seu robô, por exemplo. Como é que você faz o seu robô andar 10 centímetros? Você não tem nada medindo isso, então você vai por tentativa e erro. Então você coloca lá, você coloca lá, por exemplo, 5 segundos. Aí você vê quanto que ele anda em 5 segundos. Se for muito, você diminui para 3. Né? Depois você coloca 4, 2, aí você vai ver, é por tempo. Então você vai mandar ele girar num determinado tempo e depois parar. Você não tem controle, né, de saber quantas voltas ele deu e tal, usando essa configuração. Então quando eu clico agora na bandeira, girou, parou, voltou, parou. Pronto. Né? Então ele vai girar 2 segundos para frente, parou 1 segundo, 3 segundos para trás, parou. Então isso aí é um programa já para você, né, usar nos seus projetos aí de robótica.